A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho. Meus irmãos, hoje nós vamos ler aqui um pequeno texto e tirar uma ideia desse texto do que ele nos ensina. Mas antes eu quero dizer a vocês que eu não vou começar ainda hoje o estudo que ganhou na votação lá na minha página, que foi 1 e 2 Samuel. Nós vamos entrar nesse estudo, mas vai ser amanhã, não é hoje, tá? Hoje é um pequeno intervalo, mas é uma mensagem também, ok? Então preste atenção, vamos lá? Bom, nós vamos ler aqui em João capítulo 8, meus irmãos. João capítulo 8, a mulher adúltera, né? Vamos ver o que está escrito? Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. O que aconteceu aqui? Os escribas e os fariseus pegaram uma mulher que foi pega em adultério. E, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que a tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Eles estavam testando Jesus, então perguntaram assim: olha, a lei, que é algo muito grande, manda apedrejar essa mulher. Essa mulher não, né? Todo aquele que foi pego em adultério. E eles perguntam: e você, o que você diz disso aí? A lei mandou apedrejar. E você, o que você diz disso? Verso 6. Isto diziam eles, tentando-o para que tivessem de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire contra ela uma pedra. Então ele permitiu que a lei fosse cumprida. Mas só poderia cumprir a lei aqueles que também não estão sendo acusados pela lei, porque a lei também acusa aquele que peca. Então, tanto ela adulterando como aquele que rouba, como aquele que mente, era o mesmo pecado. Não, pastor, mas o dela é adulteração. Ela está adulterando, não interessa. Não tem grau de pecado ali. Aquela que adúltera, ou aquele que adúltera, aquele que comete esse tipo de pecado, acaba se assemelhando ao mesmo pecado daquele que tira uma vida, ou daquele que rouba, ou daquele que fala mal, sabe? Então, só que aí ele falou: vocês podem atirar uma pedra, podem cumprir a lei, contanto que só pode atirar uma pedra aquele que não tem pecado. E tornando-se a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram, um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Então todos os acusadores tinham pecados, fizeram um pré-julgamento sabendo que eles estavam errados e foi embora. E só ficou a mulher e Jesus. Verso 10. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe a mulher: Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Ali, meus irmãos, ela foi absolvida, recebeu a vitória, só que ele deixou claro: vá e não peques mais. Foi dado a ela essa vitória. Muitos hoje em dia podem estar procurando uma maneira de nos apedrejar, só que vão procurar acusações contra nós. E qual é a única maneira que possamos estar livre de todo esse tipo de mal? Primeiro, que se você entregar a sua vida a Jesus, você vai ser enquadrado no capítulo 8 e o verso 1 de Romanos. Lá em Romanos, capítulo 8 e verso 1, está escrito dessa maneira: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Então,
Não existe condenação que pode continuar a apontar o dedo para você, que pode trazer acusadores para te apedrejar. Não existe. Por quê? Porque você não tem mais esse pecado sobre você. Esse vá e não peques mais significa que você não vai mais estar enquadrado na mira de pedradas. Ainda que queiram puxar o seu tapete, ainda que queiram te atirar pedras, contra você ninguém terá nenhuma acusação. Por quê? Porque você está em Cristo. E contra essas obras de Cristo, não tem, meus irmãos, o que possa nos derrotar. Deu para entender? Então essa mulher, vamos dizer assim, que ela pode ter chegado na cidade com outra cara, com outro rosto. Por quê? Porque ela foi pega em adultério, e ela podia ter chegado lá, na verdade, só a carcaça do corpo dela em cima de uma maca, talvez. De quem é esse corpo aqui? Ó? De quem é parente dela? Enterra isso aqui. Mas não foi assim que aconteceu. Por quê? Porque Jesus escrevendo na terra, a gente deduz que terra é pó, e pó é da onde o homem veio, a matéria do homem veio. Ele escreveu na nossa carne. Você não tem direito de atirar uma pedra, porque você também é pecador. Você não tem direito, por mais que você seja mais velho, mais novo, não importa. Você não tem direito de atirar uma pedra. Existe muita gente com pedras nas mãos. Se todos dermos as mãos, não sobrará mãos para pegar pedras. É isso que deveríamos fazer. Procurar, meus irmãos, se santificar ao ponto de não termos pecado, né? Então, lá em 2 Coríntios, no seu capítulo 5 e no verso 17, está escrito assim, ó: se alguém está em Cristo, se essa pessoa está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se ela está em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se ela está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, que agora ela está em Cristo, então ela é uma nova criatura. Ela não é mais aquela criatura que não tem direito a nada. Agora ela é herdeira. Ela está na lista daqueles que em João 14, do 1 ao 3, Jesus deixou dizendo que iria nos buscar. Ela está naquela lista. Essa pessoa que está em Cristo. Qual seria o papel para você para mudar isso? Qual seria a maneira que você barra as pedradas da vida? Seria pertencendo a Cristo. Eu não sei como é que anda a sua vida cristã, eu não sei até que ponto você está ou não está com Cristo, mas às vezes precisamos, meus irmãos, olhar bem como é que estamos servindo a Ele e se realmente estamos fazendo o papel de cristão. Então, quando a gente percebe que o olho dele tudo vê, quando a gente percebe que o ouvido dele tudo ouve, quando a gente percebe que ele está em todo lugar, devemos ter um temor e procurar não pecar, procurar vigiar, procurar tomar cuidado. Esse é o meu e o seu papel. Então, nessa mensagem de hoje, nós olhamos aqui em João capítulo 8, que essa mulher que foi pega em adultério foi absolvida. Por quê? Porque os mesmos que iam atirar pedras sobre ela também eram sujos e pecadores. Muitos nos apontam e nos acusam, mas às vezes estão nos mesmos erros. A gente tem que tomar cuidado é de querer ser santarrão demais, porque todos nós pecamos, todos nós tropeçamos. Está na hora de abaixar a bola, está na hora de descer do pedestal, de virar os holofotes para Cristo e não para você, mas perceber que todos somos falhos e todos erramos. Todos erramos. É fácil olhar uma mulher naquela situação e querer atirar uma pedra, mas quando aquela acusação vira para você, você solta a pedra. Procure pensar nisso. Cristo quer que você libere perdão e não atire pedras. Cristo quer que você trabalhe com o amor e não com o ódio gratuito. Amém? Eu tenho certeza que essa mensagem falou ao seu coração e eu paro por aqui, como de costume, 10 minutos de mensagem. E amanhã nós vamos começar o estudo de 1 e 2 Samuel, meus irmãos. Que maravilha, né?
Eu tenho certeza que você que votou, gostou. Quem votou em Ruth e quem votou em Jonas, meus irmãos, fique em paz. Quem sabe mais lá para frente, né? Anota aí a lição de casa. Mateus 16, 19. Evangelho de Mateus, capítulo 16 e verso 19, né? Bom, está fazendo aniversário hoje a Sara Rosa Alcaide. A Sara Rosa Alcaide, né? Ela pertence à Igreja Apostólica Carvalho de Justiça. Um grande abraço para o meu amigo Valdeci, né? E também, hoje eu quero mandar um abraço e um feliz aniversário para a Cauane. A Cauane, ela também está fazendo aniversário hoje e ela pertence... Não, ela é amiga, na verdade, da Valdinéia, né? Que me pediu para parabenizá-la, né? Que Deus abençoe grandemente. Eu fico por aqui. Amanhã começa o nosso estudo. Chama seus amigos, meus irmãos. Algumas irmãs que gostam da campanha do Pastor Alex já me mandou mensagem falando qual é a próxima campanha. No momento eu não vou fazer, meus irmãos. Eu vou dar um tempinho, né? Que eu fiz assim em seguida, uma depois da outra. Agora eu vou dar um tempinho. Vou começar o estudo de 1ª e 2ª Samuel. E aí mais pra frente a gente vê qual campanha a gente vai fazer, né? O pastor Alex tem milhões de coisas para fazer, mas eu creio que Deus vai nos dar a vitória. Você passa o cafezinho para o teu próximo. Vocês que gostaram do estudo de Gênesis, passa aí, meus irmãos, para outras pessoas. Convida elas também para fazer parte dessa grande missão, que é aprender a palavra de Deus. Você gosta? Você entende? Então vamos dividir o bolo, vamos passar para outras pessoas também, né? Bom, eu fico por aqui, meus irmãos. Nós vamos aí amanhã, eu vou jejuar e orar, né? Para começar essa grande batalha, porque eu entreguei o estudo de Gênesis para vocês e vocês gostaram bastante. Tem muita gente querendo esses estudos em áudios, né? Fala comigo, eu vou te falar como é que você vai conseguir esses estudos em áudios, né? Eu estou vendendo, meus irmãos, só estou vendendo para adquirir dinheiro para a cesta básica, porque, por exemplo, os alimentos aumentaram. Eu preciso de R$ 900 para comprar 10 cestas básicas, só que eu não tenho esse dinheiro. As pessoas que estão me doando, juntando tudo, não chega a 900, chega a 600, a 500, 600. Então, eu preciso fazer alguma coisa. O que eu vou fazer? Quem quer os estudos de Gênesis completo, entre em contato comigo, nós faz um bem bolado ali, você me ajuda e eu ajudo você. E assim, eu e você ajudamos aqueles que passam necessidade. Bom, eu fico por aqui. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.